Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento à Beça, hoje com o Michel Virato, um grande amigo. E aí, Michel, como é que você vai? Tudo ótimo, Hudson. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Bom, vamos tentar ver aqui, falar sobre investimentos, falar sobre investidores, como eles devem se comportar, né? Opa, com certeza, esse é o papo do dia. Vou pedir primeiro, Michel, por favor, se apresente. Bom, sou Michael Viriato, tenho cerca de 20, pouco mais de 26 anos de mercado Eu começou financeiro, criança, hein? pouco mais de 26 anos de mercado financeiro. Nos últimos 12 anos, atuo como assessor de investimentos, ou seja, ajudando investidores a investir melhor, né? Olha, que legal, hein? Que legal. Na casa do investidor, né? Que é o seu Isso, escritório, né? exatamente. Nosso escritório chama-se Casa do Investidor, né? Ah, legal, Michel, legal. Bem, eu chamei o Michel hoje aqui porque o Michel tem um olhar muito bom sobre essa questão do investidor e do investimento. E a gente vai começar o tema da conversa hoje, Michel, assim, o que o investidor deve procurar com seus investimentos, né? O que ele... Não falar de várias coisas, mas começando por esta bola que vai rolar. O que o investidor deve procurar com seus investimentos? Essa é uma excelente pergunta, porque, na verdade, os investidores, quando eles chegam inicialmente, eles perguntam, Michel, o que é melhor? Na verdade, eles tratam um pouco como se fosse uma feira, né? O Gostei mercado, né? dessa. O que tem de bom aí hoje, né? E, na verdade, essa não é a forma adequada e não é a forma que o investidor deveria fazer. O que ele deveria fazer antes de procurar o que tem na feira, né? Chegar na É, feira e ficar assim, o que tem aí? Deixa eu que tem ver. de bom? Exatamente. Na verdade, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer um planejamento. O que ele precisa? Então, ele precisa de liquidez, ele precisa de prazo, ele precisa de mais risco, se ele aceita risco. Então, eu diria que é o seguinte, como você vai no supermercado, você sabe que você deveria fazer uma lista, e Bom veja, não exemplo. é uma lista de produtos, no caso de investimentos, tá? Tá, vamos lá, então explica, Isso, explica. exatamente. É uma lista do que você precisa de classe de ativos. Né? Eu vou falar assim, antes você tem que pensar nas classes de ativos, depois você desce para o produto. Explica a classe O de que é ativo a então. classe de ativos? Então, vamos lá. Você é um investidor que está preocupado com liquidez, porque o que você vai investir, você vai usar no curto prazo. Então, a classe de ativo que você deveria procurar seria o quê? Renda fixa, pós-fixada. Se você é um investidor que Pós-fixada é um exemplo. referenciado ao CDI ou à Selic, Tá bom. exatamente. Poderia ser um CDB, um fundo DI ou coisa parecida. Mas aí isso já é o quê? Já é o produto. O fundo DI é um produto. Então, primeiro ele escolhe a classe. Ou seja, renda fixa, pós-fixada, referenciada a Selic, CDI. Ou se você é um investidor que está preocupado com a aposentadoria e está procurando investir, fazer um planejamento para aposentadoria, então você vai mudar a classe. Por quê? Aí, você investir só em pós-fixado, só em renda fixa pós-fixada, você corre um risco, e o maior risco no longo prazo é o quê? É a inflação. Você corre um risco de perder para a inflação em algum Sim. momento. Então, o ideal para esse investidor é ter distribuir os seus investimentos, uma parcela, por exemplo, em produtos na classe referenciada ao IPCA. Tá. E aí ele vai depois descer Inflação mais alguma inflação, coisa. mais alguma coisa. E aí depois ele vai descer nos produtos. Então, o investidor normalmente ele quer a dica do produto, mas Eu gosto de dica, né? O que vai render bem? o que tem de bom? É como eu O falo na que feira, tem de o bom? que tem de bom? É quase como, qual é a fruta da época, né? No investimento, lógico, existe um pouco a fruta da época que a gente poderia associar ao cenário, né? Então, hoje, a gente está vivendo um cenário em que a Selic está subindo, ou seja, as taxas pós-fixadas estão subindo. Então, sem dúvida, você ter uma proporção um pouco maior se aproveitando dessa alta de juros é bom. Mas você também tem que se aproveitar, imagina o seguinte, pode ser que essa alta não seja perpétua, né? Pode ser não, provavelmente ela não será. Então você tem que também se preocupar em travar alguma coisa para o longo prazo. Por quê? Porque senão, em algum momento, essa taxa de juros que subiu agora, ela pode cair, e se você não tiver nada pensando no longo prazo, você pode depois ter uma taxa referenciada ao IPCA, ou seja, o que você ganha de juros reais acima da inflação, ser pouco como foi, por exemplo, na época ali em que a Selic esteve por volta de 2,4%, Sim. em que os títulos referenciados à inflação rendiam só cerca de 3, 4%, né? Então, hoje você tem já IPCA mais 7, IPCA mais 7,5, então até mais, né, em produtos privados, né? Então você tem que travar, se aproveitar também disso. Mas não pode perder esse pano de fundo que você Isso. falou, que Então, é
teu objetivo e a expectativa. Exatamente. Então, assim, primeiro você tem que dizer o que você quer, qual é o objetivo que você quer. Segundo, qual é o risco que você aceita. Porque uma coisa é você pensar assim, não, eu gosto de risco. Não, ninguém gosta de risco. Para ver, hein? Exatamente. Eu tenho 26 anos no mercado, eu não gosto de risco. A maior parte dele eu trabalhei com fundos de ações multimercado. Então, eu não gosto de risco. Então, ninguém gosta de risco. O que todo mundo gosta é retorno. Mas, obviamente, quanto maior o retorno, maior o risco envolvido. Então, você tem que ter o seguinte: para ganhar esse retorno, eventualmente você tem que correr algum risco, e esse risco está associado ao quê? A uma perda. Será que você aguenta perder? Quanto você aguenta perder? Porque, na verdade, todo mundo disse, não, eu aguento. Mas tem a questão de aguentar, por exemplo, eu aguento essa caixinha aqui, fácil. Mas eu não aguento segurar ela por talvez 1 hora, 2, desse jeito aqui. E era que é levinha, né? E ela é bem leve, a caixinha de óculos é bem levinha. Então, o ponto é, muitas vezes você realmente aguenta uma coisa leve agora, mas mesmo uma coisa leve por prazo longo, muita gente não aguenta. Então, é importante saber tudo isso, qual é o quanto você tem de habilidade de aceitar esse risco por um prazo longo. Por quê? Porque o risco, ele não quer dizer que ele realmente, rapidamente, ele melhora. Então, e aí vem a questão de, puxa, muita gente chega, por exemplo, e diz assim, Michel, eu quero diversificar internacionalmente. Aí fala assim, puxa, mas espera aí. Esse cara já chegou com alguém e falou para ele, né? Porque Ou leu no jornal. É muito na moda você falar isso, né? Aí você fala, poxa, mas peraí, vamos tentar entender o que você precisa. Porque o que você quer não é diversificar, você quer retorno. Eu sei que você quer retorno. E você olhou para o passado e viu o S&P 500 subindo a beça. Investimento a beça. Você viu o S&P 500 subindo muito e você quer esse retorno, mas esse retorno já passou. Então vamos tentar entender o seguinte: você aceita eventualmente ele cair, e a gente está vendo agora o S&P 500 caindo bastante, e alguns investidores falando até, já chegando para mim, voltando, pô, Michel, peraí, mas quando é que volta? Não é essa questão de quando é que volta, né? Pode ser que demore bastante, né? No longo prazo, sem dúvida alguma, o risco compensa, né? Mas... Nos Estados Unidos é verdade. Nos Estados Unidos é verdade. Então, mas pode demorar muito tempo. Veja, o S&P 500 já passou quase uma década sem render nada. Então, puxa, você aguenta essa década sem render nada? Então, muita gente olha só o retorno que acabou de acontecer. Por exemplo, né, tem muita gente agora trocando Ibovespa por criptoativo. Não estou qualificando se isso é bom ou ruim, mas a pessoa sai da bolsa, por quê? Porque ela viu a bolsa, está vendo a bolsa caindo no curto prazo. E ela fica receosa e não gosta, e ela vê o criptoativo subindo no curto prazo e diz, não, eu quero isso. Não, você quer o que passou já, mas você aguenta a volatilidade dele para frente? Então, esse é o negócio. Então, as pessoas elas estão muito mais interessadas no produto e esquecem o que ela realmente precisa. Será que ela precisa dessa volatilidade ou desse ganho do criptoativo? Aguenta, né? E ela aguenta. Então, eu diria que assim, o investidor, antes de começar a investir, ele tem que fazer o planejamento dele e entender o que ele precisa, né? Isso não é difícil, que eu concordo plenamente com você. A questão é que o investidor nessa hora, ele tem que olhar para si, para a sua vida, né? Ele tem que fazer umas perguntinhas chatas. Onde é que ele quer chegar? Quanto ele precisa para viver? Como que você vê isso? Porque é um exercício, não tem nada a ver com investimento. Não. Na verdade, tem em parte, né? Assim, mas não é direto, né? Sim. É indireto, né? A gente trabalha muito a questão que está cada vez ficando mais na moda do planejamento financeiro, né? Então, o planejamento financeiro, e o que a gente faz lá, pensando é o seguinte: vamos desenhar o seu fluxo de caixa de hoje até você morrer. Até, assim, a gente cria uns 90 anos, 100 anos, cria uma expectativa de vida. Lógico, você sabe exatamente o que vai acontecer? Não. Mas a gente cria uma expectativa de quanto você vai ter de salário, quanto você vai ter de custos, você sabe um pouco hoje. A gente traça isso para frente. Tá. Objetivos, quantas vezes você quer viajar por ano, quantas vezes você quer trocar de carro a cada 5 anos, ou você vai criando todos os seus possíveis gastos que você tem à frente. Tá.
Então a gente tem um sistema e coloca tudo isso. E vê o seguinte, puxa, agora a gente tem que ver, considerando tudo isso, quanto você precisa poupar por ano para que isso feche a conta. Ou seja, você realmente consiga... Você acumule um X em tal período. Que realmente você consiga viver depois do seu salário acabar. Tá. Então, quanto você precisa guardar, quanto você precisa ganhar. Muitas vezes, assim, a gente sempre tem surpresa, tá? Diga aí. Quais são as surpresas? As surpresas são as seguintes: normalmente as pessoas acham que elas gastam um pouco, então quando a gente faz o trabalho lá, a gente chega e no final dá um número de quanto a pessoa precisaria poupar por mês. Na verdade, dá um número de quanto ela estaria poupando hoje, porque é o que sobra, Tá. né? Aí eu falo, ô Hudson, você está poupando 100 mil por ano? Não. Então tem alguma coisa, ou seu salário está errado, ou os gastos que você me falou estão errados, né? Qual dos dois? O salário, normalmente, a pessoa sabe com certeza. Os gastos que tá errado. Foi muita exceção esse ano. Esse ano teve muita coisa. Isso, exatamente. Aí, não, mas então vamos tentar ver o que você gastou, porque sempre tem exceção, todo ano tem exceção. Então, vamos colocar aqui também no fluxo, uma conta de outros que são exceções, que podem acontecer, que acabam acontecendo, né? Todo ano acontece. Então, no final, a gente vê. Aí, chega num determinado valor que você teria que poupar. Mas a gente também tem que criar poupança de quanto você precisaria ganhar. E às vezes o que a gente vê é que, para algumas pessoas, se surpreende porque ela consegue guardar bastante lá para frente, ter uma vida tranquila. Para outras, você precisa ganhar mais. Então aí você precisa ter um retorno maior. Então, para algumas, basta que você ganhe cerca de IPCA mais 6, já tá bom. E aí, quando você vai ver a carteira da pessoa, a pessoa tem um monte de coisa diferente, e fala assim, puxa, olha só, basta você ganhar IPCA mais 6. E se você ganhar IPCA mais e você continuar disso, você não precisa inventar roda. Vamos investir só em CDB, vamos investir em coisas simples que vai te garantir o IPCA mais 6 e pronto, né? Você vai ficar em títulos de renda fixa, você não vai precisar ficar reinventando risco ou correndo risco. Agora, normalmente, isso não é muito sexy, né? Mas é só isso, né? Então, para algumas pessoas, ela sente, puxa, mas é isso que você precisa, né? Agora, o que acontece? Que eu sempre digo, vamos tentar criar um colchão de gordura, em que, depois de você criar esse colchão de gordura, você pode pegar um pedaço dessa gordura e, eventualmente, queimar. Queimar com coisa que você, não, deixa eu tentar correr um pouco mais de risco, para eventualmente ganhar mais, mas correndo o risco de queimar esse pedacinho. E se queimar esse pedacinho, não tem um grande problema. Ótimo, ok. Mas aí, primeiro, você criou esse colchão, né? Então, normalmente, o que as pessoas fazem, né? Elas queimam a gordura antes de ter. Aí ferrou, né? Porque acaba que ela nunca consegue chegar lá. Então, a gente vê, dentre os investidores, né, que a gente costuma ver, aquele investidor que é eu até apelidei ele, investidor zigue-zague, né? Porque ele fica subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, que ele nunca consegue atingir um patamar. Ele fica assim, não, Michel, vamos lá, eu quero criar uma meta para chegar aos 2 milhões. Então, beleza. Mas aí o que acontece? Quando ele vai se aproximando, parece até que ele criou uma tampa, né? Os 2 milhões é quase uma tampa. Ele faz um gasto enorme que apareceu, não estava planejado, né? Troca de carro antes do que precisa, compra um carro a mais, compra um belo carro, né? Então, só gosta de carro, exato. Então, compra uma casa de veraneio, mas não estava no plano, né? Não, mas apareceu. Vou dizer assim, olha, carro e imóvel sempre aparece uma oportunidade. É sempre uma oportunidade. Imperdível. Não, Michel, tem que fazer. É uma oportunidade. Não, se fosse uma oportunidade mesmo, tenho certeza que esse cara não estava vendendo para você. Porque assim, veja assim, usualmente, né, não tem oportunidades tão grandes assim no mercado o tempo todo, né? E o tempo todo surge alguma coisa aí para como oportunidade. Então, e sempre quando está chegando ali, né? Como desce uma coceira no bolso, né? Na mão, né? Vai chegando no objetivo, opa, já está chegando. Parece que as pessoas criam uma tampa. Então, mas assim, tem pessoas que são muito... então, veja, entre os investidores, tem alguns que são muito, muito disciplinados,
e aí realmente vão crescendo, você fala assim, puxa, ele está fazendo realmente o trabalho bem direitinho. E tem os que são realmente muito indisciplinados, né? Ou seja, que nunca conseguem atingir o seu objetivo. É, possivelmente porque colocaram um outro objetivo, que a gente tem aquelas coisas da psicologia, né? Que a pessoa criou uma tampa e ela não consegue passar aquela tampa, né? Então, o nosso trabalho lá é tentar orientar o cliente para mostrar para ele o que ele realmente precisa. Tá. Visão de Antes, longo prazo. exato, com visão de longo prazo, antes de sair investindo. Porque usualmente o que você quer? Você quer sair investindo, né? E aí acaba causando um problema que você acaba comprando o que você não precisa, né? Tá. Mas é que tá. Primeiro, então, assim, primeiro o trabalho é se conhecer. É, O cara tem que se conhecer, seus objetivos e seu apetite a risco. Esse é o primeiro ponto. E aí depois vem a conversa da classe de ativos, classe de ativos, que exatamente. entendem ou não as pessoas. Olha, não é uma coisa usual, né? Porque normalmente o que a gente ouve falar, eu diria que até um certo problema no mercado financeiro é que se fala muito do produto. Só se fala de Só se produto, fala né? de Só produto, se né? fala de produto. Então, o investidor acaba não entendendo muito bem o que ele tem que investir. Então, você fala do criptoativo que está subindo muito, você fala da ação tal, você fala da ação internacional, você fala que ele tem que diversificar, fala um monte de coisa e o investidor fica perdido nisso tudo, né? E ele, sem dúvida alguma, eu diria que até um problema assim, de uma forma geral, das carteiras são mostradas, né, é que os bancos e tudo, eles fazem um trabalho, lógico, pensando numa média, né? Sim. Então, ele chega lá e diz, olha, uma carteira moderada, ela tem 20% multimercado, 15% em produtos referenciados. Então, ele cria uma carteira, mas essa não é a sua carteira. De um lado é a feira, do outro lado é aquela produção em série. Então, essa não é a sua carteira. Essa é a carteira de um investidor médio. É igual, por exemplo, algumas pessoas chegam para mim e falam assim: Michel, a minha inflação é diferente do IPCA. Eu sei que é diferente. Tem que ser diferente, né? O IPCA é uma É média, uma né? média. De quem ganha de 0 a 40 salários mínimos, a sexta média não vai ser igual à sua mesmo, né? A sua inflação vai ser necessariamente vai ser diferente do IPCA. Assim como aquela carteira passada pela instituição não é para você, ela é para uma média. A sua, ela tem que ser diferente. Como vai ser diferente? Aí a gente tem que ver como vai ser diferente. Aí a gente primeiro tem que pensar nas classes ativas, e aí dentro de cada classe, então, quando a gente definiu lá, bom, vamos ter, por exemplo, 40%, 30% em produtos referenciados de renda fixa, referenciados ao CDI, Selic, ou seja, pós-fixado. Definimos isso, vamos descer para entender quanto a gente pode ter de cada um dos produtos, quais são os produtos que vão melhor aqui dentro. E aí dentro também, qual é o risco que você aceita, porque mesmo sendo pós-fixado e referenciado do CDI, existe o crédito privado que tem algum risco. Sim. Então, Pagar mais, geralmente. Deveria, pelo menos. tem um rendimento maior, sim, tem um rendimento maior, mas tem algum risco. Você aceita esse risco? Então, como a gente mitiga esse risco também? Então, a gente vai tentar mitigar esse risco também pulverizando bastante. Então, às vezes, a gente quer distribuir bastante o investimento. Não, Michel, eu quero concentrar. Bem, concentrar, você corre mais risco, né? Essa Então, taxa está tão boa, por que a gente não concentra nisso, Michel? exatamente. Olha, esse é a grande questão, né? Pô, mas se está tão bom, vamos colocar mais, né? Não, mas calma, né? Porque a gente tem que entender o seguinte: ela é uma taxa esperada, né? Então, o esperado não quer dizer realizado, né? Sim. Então, para qualquer investimento, mesmo renda fixa, né? Mesmo em renda fixa, o esperado não é o realizado. Então, veja, existe uma distribuição de possibilidades, né? E eventualmente existe uma probabilidade ali, mesmo que pequena, de haver algo que você não gostaria que acontecesse com você. Então, a gente tem que distribuir bastante, né? Principalmente quando a gente fala de maior risco, né? Sim. Quando vai para a renda fixa, essa distribuição ela é mais encurtada, né? Mas mesmo assim, existe algum risco, né, envolvido, principalmente quando a gente fala de crédito privado. Então, a gente tenta distribuir, pulverizar bastante para mitigar esse risco, né? Mas o grande ponto então, é descer para o produto só depois que você entende quanto você precisa ter em cada classe de ativos. E aí, quando você desce produtos, é que você vai fazer a questão de, poxa, peraí, qual é o risco que você aceita aqui?
você está com muito risco ali, vamos tentar diminuir o risco aqui, então tentar fazer o ajuste fino, né? Tá. E aí é quando a gente faz o ajuste fino. E aí o cara finalmente fala do produto. Chegou no produto. Aí ele fica falando assim, mas Michel, o criptoativo foi muito bem ano passado, por que você só está colocando tanto? Existe essa questão que é interessante. Está muito claro, só um minutinho, deixa eu te cortar, porque ficou muito claro na conversa sua que o rendimento passado é o driver do investidor. Sempre. Né? Sempre. Sempre foi, e sempre vai ser. Não tem jeito, tá? Sempre vai ser. Então, parte do trabalho nosso lá é realmente tentar segurar o cliente. E realmente porque ele fica, poxa, não tem jeito, né? Você vê um negócio subindo 50%, 60%, por exemplo, eu quero também, todo mundo quer. Então, parte do trabalho é tentar alertar o cliente e segurar ele. Então, até costumo dizer o seguinte, que parte do trabalho do assessor, do bom assessor, ele é como um trabalho de goleiro. Né? Olha, interessante o trabalho de goleiro. Qual é o negócio ruim do trabalho de goleiro? É que o goleiro ele tem um trabalho ingrato, né? Porque você só vê ele quando ele erra, né? Então, mas ele está tentando ali defender um monte de coisa, né? E ele vai defendendo um monte de coisa, para dar um pulo, não sei o quê, pula, vai lá para baixo, mas vez ou outra passa alguma coisa, não tem jeito, né? Vai passar. E quando ele passa, aí o cara diz, pô, Michel, tudo. Mas esse é o nosso trabalho, né? O trabalho do assessor. E o trabalho de goleiro é um trabalho meio sem graça. Todo mundo quer ser artilheiro, né? Todo mundo quer exatamente estar chutando pro gol. Exatamente isso. Aquele negócio, tem como é que é? Tem um negócio com a minha confusão, aquela erro por omissão e erro por comissão, né? O erro por omissão é aquele negócio assim, você tomar uma atitude e dar certo, é maravilha. Pode dar certo sem você fazer nada, você não tem como vibrar, não fiz nada, deu certo, não tem como achar que eu sou responsável. Exatamente. E no final do dia, assim, aí está o negócio do entendimento do trabalho mesmo, né? Do nosso trabalho e do que o cliente tem que fazer. Então, sem dúvida, o cliente tem que ficar o tempo todo, eu acho que é necessário, ele ficar provocando. Provocando aí, o que você acha disso? Né? A gente tem que fazer isso, né? Porque, às vezes, essa provocação me leva a conhecer um pouco mais do cliente. Sim. Às vezes, eu estou sendo mais conservador, às vezes, eu estou sendo mais agressivo do que ele realmente e que eu não tinha identificado antes. Então, um trabalho de conhecimento ao longo do tempo, né? Então, às vezes, eu vejo que, puxa, não, você aguenta mais risco mesmo, né? Eu achava que você falou para mim que no começo era conservador, mas você não fica olhando a carteira, você de um bom sentido, né? Você não se preocupa com a oscilaçãozinha que está acontecendo aqui, você está com um olhar mais de longo prazo, então você aguenta, vamos colocar mais um pouquinho, né? Então tem essa questão e tem a outra questão também, não, olha, você não aguenta esse risco, não é para você. Não, e muita gente, parece quando você chega e fala assim, não, você não aguenta esse risco. A pessoa assim, não, mas como assim? Como eu não aguento? Parece... Meu John Wayne, assim? Não, você até estufa o peito, né? Não, mas não é depreciativo não aguentar o risco, não é uma qualidade, né? Em termos de pessoal, né? É uma característica, né? Sim, simplesmente, né? E o fato de não aguentar, eu vou dizer o seguinte, nos últimos 4 anos, foi muito bom. Os clientes que mais ganharam dinheiro nos últimos 4 anos foram os clientes conservadores, né? Aqueles que dizem, não, Michel, não é para mim isso. Esses clientes foram os que mais se beneficiaram de exatamente não correr o risco. Obviamente, eles também perderam algumas oportunidades, mas, e aí é o grande ponto, que essas oportunidades, quando elas se somam, né? Porque muitas vezes, quando você acha que é uma oportunidade, ela acaba não sendo no futuro, você só sabe no futuro. E aí vem aquela questão que é exatamente do criptoativo, que é fazer, pô, Michel, vamos colocar só 1%, né? E no final do dia, né, que se você vê na internet, todo lugar, todo mundo fala assim, não, você tem que colocar 1%, porque você não sabe como isso vai ser no futuro. Aí, real, o que eu até costumo falar assim, se você for colocar 1% em tudo o que pode ser alguma coisa muito boa no futuro, vai somar 100%. Pode ter certeza. Olha, hoje tem mais de 100 coisas 100 produtos e investimentos que são
potencialmente extraordinários. Podem dar um excelente, podem virar um excelente, e se você for, excelente negócio. E se você colocar 1% em cada um, talvez você tenha um resultado muito pior daquele que comprou só um CDBzinho para ganhar 110% de CDI e ficou de boa e não quis arriscar nada, né? Então, é isso que tem que tomar cuidado, né? Esse negócio de colocar só um pouquinho, porque o ativo pode ser muito bom, ele não é um negócio. Agora, eu não sei quem foi que falou, mas eu acho que foi o Warren Buffett, falou assim, olha, se o ativo ele não é bom o suficiente para você colocar muito mais que 1%, então ele não merece o seu 1%. Essa é boa também. Porque aquele negócio, se ele só é bom porque você diz, não, eu posso queimar 1%, não, então ele não é bom, né? Na verdade, você está querendo, eventualmente, queimar esse 1%, né? Sim, sim. Então, esse é uma coisa muito assimétrica, né? Assim, né? Não, se eu perder 1%, tudo bem, mas tenho que ganhar também, vou ganhar 100% da carteira. Mas, pois é, então aí, às vezes você ficar se preocupando com essas pequenas coisas, e eu costumo dizer assim, olha, para o investidor, o seu maior ganho não vai ser nos investimentos. Não vai ser isso aí, vai ser no seu trabalho. Então, se você é médico, esse é o seu negócio, né? Se você é médico, pô, vai aprender a fazer cirurgia, não fica tentando aprender a fazer day trade. Olha, assim. Nossa, médico gosta, né, disso? Olha, tem médico gosta, advogado gosta, que realmente day trade é uma coisa que eu vou falar assim, muito legal, porque é um videogame. Então, veja. Só faltou o joystick. Exato. E é aquela aposta que é a melhor aposta do mundo, porque qual é a aposta boa e a aposta ruim, né? No sentido pejorativo. A aposta ruim é aquela que você aposta hoje e tem que esperar uma década para ver se foi bom ou foi mal, né? Isso é um saco, né? Vou esperar 10 anos para ver se foi bom ou mal. Eu aposto hoje e dali a 5, 10 minutos, 15 minutos, eu já sei se foi bom ou ruim. Ou seja, já me dá aquela descarga de adrenalina. Pô, esse é um negócio bacana. Então, é um videogame. Então, é bacana por causa disso. Mas é um jogo, né? Então, esse jogo, você provavelmente vai perder. Então, é muito melhor você gastar tempo aprendendo a fazer uma cirurgia nova, aprender uma habilidade nova para você, e você ganhar dinheiro com isso, e você investir de forma realmente a atender o que você precisa para cumprir os seus objetivos financeiros. Então, o seu patrimônio financeiro, ele tem que ser como aquela empresa que você monta, o patrimônio financeiro é uma empresa, e você deveria pensar nela assim, esse patrimônio você vai cuidando e ela vai crescendo lentamente ao longo do tempo, né? E imagina, se você tem uma empresa, e o seu patrimônio seria essa empresa, você não vai ficar arriscando fazer qualquer coisa com ela. Sim. Ou também, como a gente está discutindo, você não vai ficar jogando ela para cá, jogando ela para lá, para tentar ganhar alguma coisinha a mais ou a menos, né? Você vai realmente tratar ela pensando no longo prazo, né? Mas isso é uma coisa que eu fico curioso também, porque eu fico vendo típico vencer um papel. Aí liga o cliente e fica, não, porque eu tenho alguém aqui me oferecendo 114 do CDI, por que você só está me oferecendo 112? É um negócio assim meio, será que zero? Esse 0,2, essa coisa toda? Olha, assim, eu acho que assim, cada vez mais o investidor ele tem que pensar no seguinte, né? Ele tem que pensar numa forma a simplificar o raciocínio dele, né? Simplificar a vida, né? Então, sem dúvida, vai ter um produto em uma outra corretora, em um outro banco, em que vai dar uma coisinha a mais ali e tudo. Mas se você pensar realmente, até uma vez um investidor chegou para mim e falou assim, Michel, eu vou precisar desse dinheiro aqui em uma semana. Né? Você acha que vale a pena aplicar? Eu falei, olha, eu vou te devolver a pergunta. Não sou eu que vou responder essa pergunta. Você que vai responder a pergunta. Vamos calcular aqui quanto você vai ganhar nessa semana. E aí você vai me dizer se você quer, por exemplo, correr, não vou dizer nem correr o risco, porque ele aplicar num produto de liquidez. Se você está disposto a ter o operacional, porque eu vou te mandar agora uma coisa para você aprovar para aplicar, depois eu vou te mandar um para resgatar.
Então, existe sempre a questão do resgate não cair na hora que você quer, pode ser que você precise um dia antes, ok? Então, vamos lá, vamos calcular aqui. No final do dia, a gente viu que, tirando o IOF, tirando o imposto de renda, o cara ia ganhar R$ 20. Aí foi, Michel, R$ 20? Esquece. Não, eu não manda o dinheiro para mim, já vou deixar aqui. Né? Então, veja, a a pessoa que tem que ver o custo operacional dela, né? Então, às vezes você vai dizer, não, vencer um CDB de R$ 20 mil aqui, eu vou mandar para outra corretora porque eu vou ganhar os 2% do CDI a mais, né? Então, você tem que fazer essa conta dos 2% e ver o seguinte, quanto você vai ter, porque, veja, você mandar para outra corretora, você vai ter a questão do imposto de renda na outra corretora, você vai ter que juntar lá na frente o imposto de renda, você vai ter que controlar o que está lá, você tem que fazer a conta, e que a pior coisa do CDB é o quê? Fazer a conta do FGC. Você que vai ter que fazer a conta do FGC global, né? Então, você distribui em várias casas diferentes, o seu assessor de cada uma das casas, ele está vendo o que tem ali, ele não está vendo todo. Então, você que vai ter que controlar, e veja, a pior coisa para um CDB que precisa do FGC é eventualmente acontecer o problema e você está estourado do FGC. Então, você vai ter que pensar se, puxa, compensa esses 2%. Então, dependendo do volume, não faz muito sentido, porque o que ele vai ganhar mais é R$ 20 a mais, e com certeza o trabalho operacional dele vai ser esses 20, vai ser muito mais que os R$ 20, né? Então ele tem que pensar, né? Pensar, né, realmente no trabalho dele, na simplificação financeira dele, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Jantão, pegando essa linha. Quais são os principais equívocos que você vê nos investidores, assim? Até colocar assim, aquelas coisas que te vêm à cabeça. Assim. Olha, engraçado, se a gente pegar, tem os vieses comportamentais, né? Isso. Se a gente pega aqueles vieses comportamentais, os investidores, é muito bonita essa literatura de finanças comportamentais, porque você vê que claramente as pessoas caem nelas. E eu vou dizer que são todas as pessoas. Eu fico me policiando o tempo todo para ver se você está correndo a mesma coisa, né? Então, a gente está discutindo esses dias a questão do viés comportamental, né? De você da confirmação, né? Ou seja, você fica lendo uma coisa e você diz, não, eu acho, por exemplo, vou dar eu acho que o criptoativo vai subir, supondo, né? Não é a minha opinião, mas eu estou dizendo assim, supondo que eu acho que o criptoativo vai subir. Aí eu fico só lendo artigos que justificam porque ele vai subir. Então, mesmo que ele caia, eu fico segurando esse ativo o tempo todo, porque eu li um monte de coisa. Então, esse viés da confirmação, você fica sempre achando que aquilo que você está fazendo, mesmo que errado, estaria certo, porque você só lê aquela coisa. E a gente vê, principalmente nesse momento mais polarizado politicamente que a gente vive, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, que as pessoas ficam realmente, de forma geral, existe uma divisão ali, né? E as pessoas realmente ficam, tudo que o presidente de um país ou de outro, né? Isso vale tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, faz, está sempre errado, ou está sempre certo. Mas não está nem sempre certo, nem sempre errado. As duas coisas não se conversam, né? Então você tem que realmente ficar tentando identificar. E aí tudo que o presidente do Banco Central faz está errado. Não, calma, peraí, vamos tentar entender o que ele está fazendo, qual é o resultado, qual é a razão. Então tem muitas coisas que estão certas, tem algumas que estão erradas, mas a gente tem que tentar entender, né? Não é tudo está certo ou tudo está errado. Quem tem viés de confirmação, né, só vai para um lado, né? Só vai para um lado. Então, essa polarização que a gente está vivendo, hoje, ela é muito ruim, porque você atrapalha muito. Então, um grupo de investidores só pensa em dólar, porque acha que o Brasil vai acabar. Olha só. E a pessoa só pensa em dólar. E quer mandar para fora, quer investir em Standard Poor's. Não importa, não importa, tem que mandar para fora porque vai acabar. Não, calma lá, peraí. Vamos tentar entender o seguinte: a renda fixa no Brasil, ela é boa o suficiente para cumprir esse prêmio. E o que a gente
viu no longo prazo, estou falando de 20 anos, é que ela foi, tá? Então, se você pegar, por exemplo, e a gente tem que sempre comparar laranja com laranja, né? Então, se você pegar títulos públicos americanos, a crescer o dólar e comparar, por exemplo, com o CDI, Selic, você vai ver que a gente não ficou para trás. E se você mandou o dinheiro para fora e aplicou no título público o equivalente, né? Você teve uma oscilação para caramba ao longo de todos esses anos, né? Então, será que não é melhor dividir, né? Tudo a questão é entender o que o cliente Eu tive precisa. um professor que falava uma coisa muito interessante no mestrado, uma coisa muito interessante. Falava, o brasileiro resolve tudo. Por exemplo, a gente resolveu, botou o CDI, o CDI é nosso dólar. Não precisa se preocupar, nós temos o CDI. Então, não precisa, você bota no CDI. Sabe como é que vai? Você bota, não sei o que se o Brasil vai mal, o CDI sobe. Exato. Então, já temos o nosso dólar. Você tem sem volatilidade, né? O que é melhor, né? Que é melhor ainda. Que é muito bom, né? Então, acho que assim, o investidor, nesse ponto, ele tem que entender que, às vezes, ele não... Ele mandar para fora é ele se expor ao risco. Então, por exemplo, esse é uma coisa que às vezes as pessoas colocam de forma diferente, né? Então, veja, uma pessoa tem lá seu patrimônio de 500 mil, 600 mil, 1 milhão, e está pensando na aposentadoria, ele vai viver sempre no Brasil. Então, tem gente realmente que quer morar lá fora e tudo, aí você tem que pensar de forma diferente. Mas a pessoa que vai sempre morar aqui no Brasil, o risco dele é o IPCA, é a inflação daqui. Esse é o risco. O dólar está variando. Veja, o dólar, ele influencia na cesta do IPCA em alimentos, em transportes. Veja, na cesta do IPCA, alimentos pesa quase 20%, 25% ou um pouco mais. É por aí. O transporte é mais ou menos 20% também. Veja, dentro de habitação, tem uma série de produtos que envolve da casa que são dolarizados também. Então, dentro do IPCA, tem uma pancada de coisa que é dolarizada. Fora do restante de todos os outros bens que tem um aspecto de transporte que envolve tipo o dólar preço de gasolina, diesel, assim. envolve combustível. Então, no final do dia, o IPCA, ele tem uma parte dolarizada, então você já está, se você está se preocupando com o IPCA, você está já fazendo esse trabalho de dolarizar a sua carteira. Então, o risco que você eventualmente tem que pensar, se você quer correr ou não, é o risco de ter um descontrole muito completo, né? E até o IPCA não ser bem calculado, né? Sim. Mas não é o caso hoje realmente, e muita gente fica assustada com o IPCA, mas hoje diversas instituições, bancos, gestoras, elas fazem as suas próprias coletas de inflação para tentar ganhar em cima do IPCA. Então, veja, se o IPCA tivesse sendo mal calculado, já estaria sendo, o pessoal já pegaria. Então, não está. Então, ainda não existe esse risco ainda hoje. Então, sua preocupação é ganhar da inflação. Então, você tem que investir pensando nisso, né? Então, o que eu preciso fazer para ganhar da inflação? Lógico, aí você tem que considerar o cenário, e considerar que hoje você está passando por um momento de taxa de juros mais subindo, né? Então você tem que pensar e considerar o que pode acontecer para frente também para investir. Né? Sim. Aí algumas coisas, mas se o Brasil vai quebrar, a dívida pública vai ficar insolvente e tal. Aí para algumas pessoas eu falo assim, né, vamos pensar, quanto você tem? Você vai mandar quanto para fora, vai ficar quanto aqui? Você já fez a conta? Não tem muita solução. Se o Brasil quebrar, provavelmente estamos todos na roça. E também é uma situação que também não adianta, a não ser que você tenha realmente uma quantia muito boa que você possa mandar para fora. Que é outra coisa. Que é outra coisa. Se não tem, não vai fazer muita. Mandei 20%. 20% de quanto? E aí, você vai. Mandei 80%, mas você. Isso a vida da pessoa está aqui. Sua vida está aqui. Então você pode ter um descasamento aí terrível. Então, assim, tem riscos envolvidos. Então, assim, tudo aqui é um risco, né? Mas ela tem que entender qual é o risco que ela aceita correr, né? E, na verdade, entender onde está o prêmio que ela quer ganhar, né? Muitas vezes o prêmio está mais perto do que ela acredita, né? Que é em coisas mais simples de investimento, né? E, na verdade, o que eu falo é o seguinte, o maior investimento da pessoa é nela mesma. Boa! Esse é o maior investimento. Investimento em educação, ela aumentar o seu padrão assim, de ganho pessoal, né?
Isso é o melhor ativo dela, né? E se você aumentar o seu salário, pode ter certeza que você vai ter capacidade de poupar mais, você vai ter maior poupança no futuro, e o que você tem hoje vai ser uma fração do que você pode ter mais para frente, né? Mas sabe que uma vez o Damodaran teve aqui num evento, acho que foi até da XP, eu acho, né? E ele falou alguma coisa nessa linha, né? Alguém perguntou negócio de investimento e falou: ó, o seu melhor investimento é o trabalho. Você não vai ficar rico com investimento. Você vai ficar rico com o seu trabalho. Verdade, né? As pessoas parece que têm uma ilusão de que vão poder multiplicar, né, o seu patrimônio em N vezes, muitas vezes, fazendo um bom investimento. Mas essa não é a natureza, não é para isso que o investimento serve, né? Isso vem do seguinte, né? O grande problema é que o investidor ele vê algumas figuras que realmente cresceram o patrimônio de forma muito forte e ele generaliza que fazendo aquilo que ele acha que a pessoa está fazendo, Que acha. acha, né? Esse é o grande problema, que não é o que ela fez. Fazendo aquilo que ele acha que ela está fazendo, e outra, porque às vezes essa pessoa está fazendo hoje, mas ela não fez isso para crescer o patrimônio. Né? Então ele vê, por exemplo, um Luiz Barsi, ele vê um Warren Buffett, ele vê as figuras em vez de, poxa, eu vou fazer o que esse cara está fazendo hoje. Não, mas espera aí, o patrimônio de hoje, ele cresceu eventualmente porque ele fez outra coisa no passado. Né? Isso. E outra, quantas pessoas ganharam realmente dinheiro nos investimentos? São poucas. Então, assim, são muito poucas. E, veja, dando um exemplo aqui mais próximo de todo mundo, né, que é o Bassi, né, o Luiz Bassi. Puxa, o que ele fala é invista hoje, o que ele fala hoje, né, invista para ganhar dividendos e reinvestir. Puxa, isso é uma coisa que todo mundo sabe. Por que só ele conseguiu ganhar dinheiro como ele ganhou durante todo esse tempo? Será que ele fez realmente isso? Ou só isso? Esse é o grande ponto. Ele pode ter feito isso, mas será que ele fez só isso? Será que foi por causa disso que ele ganhou? Se eu não me engano, até o próprio Warren Buffett falou que se ele fosse repetir novamente, ele não chegaria onde ele chegou. Porque realmente, assim, a vida de qualquer pessoa é uma árvore de diversas probabilidades conjugadas, né, de cenários conjugados com o que está acontecendo no momento. Né? E se ele não tivesse em determinado momento, uma determinada hora, fazendo uma determinada coisa, ele talvez não tivesse o resultado que ele teve hoje. Né? E isso realmente é uma grande verdade. Então, você querer repetir uma coisa que ele está agora, que é diferente completamente de um cenário que foi no passado. Eu costumo falar para alguns alunos, quando vem com os exemplos, né, dos. Não, uma coisa é o seguinte: uma coisa é você pegar uma pessoa de bilhão pode viver de dividendos, né? Pode tá até correndo um pouco risco, entendeu? Uma pessoa de bilhão, se a sua posição vai mal, ela pode ficar segurando. Não tem problema. Não tem problema, até porque eu ganhei muita mais. Você ficou um tempo perdendo, né? Então assim, é muito diferente você fazer uma estratégia de investimento quando você é um cara do clube do bilhão e quando você é um cara do clube do milhão ou menos do milhão. Ou menos. Você não pode ficar segurando a taxa de dividendo, fazer, o dividendo deu, sei lá, se a Selic está 14, dividendo ao ano deu 8%. Mas 8% de 1 bilhão, você pode se dar o luxo de ficar rendendo 8% se você quiser, por quanto tempo você quiser, até esperar uma oportunidade de se desfazer de um ativo, uma valorização muito boa e tal. Então tem uma diferença muito grande, né? Tem. É muito fácil falar quando você está sentado numa posição de 1 bilhão, né? Sim. Não, e até entender como os investidores atuam, né? Por exemplo, o Warren Buffett, uma grande parte da carteira dele é privada, não são ações públicas. Verdade. E muito do que ele formou de poupança foi em empresas privadas, né? Privadas, quer dizer, de capital fechado, né? Então, a seguradora que ele tem, a Geico, né, cresceu bastante, né? E várias outras empresas que ele comprou, adquiriu, e que não estão aí. Eles são ações, né, que ele comprou, mas não são ações como a gente pensa de empresas maduras, né? Que a gente quer comprar e tudo. Então, é muito diferente. Então, às vezes, a gente quer fazer a mesma coisa, mas é completamente diferente do que Ele ele fez. comprou na época da crise de 2008, ele comprou ação de banco na Bacia das Almas, né?
Quem correria aquele risco? Pois é, ele conseguiu fazer acordos também muito positivos, né? Ele conseguiu condições muito positivas, né? Dado o patrimônio que ele tinha. Isso, sem dúvida. E ele realmente tinha a capacidade de correr o risco que ele correu, porque é aquela coisa, você ele é como se fosse um gestor de fundo, né? Ele aceitava correr o risco, e isso que é importante entender, que às vezes o risco que ele correu, e aí eu não sei dizer exatamente quanto mas era 2% do portfólio todo dele. Que se foi muito bom, mas se ele perdesse, é um portfólio de ações, então ele podia perder. E às vezes o cara quer fazer uma grande posição da carteira dele na mesma situação. Não, não é o adequado, porque a carteira dele não é a carteira de ações, né? Das Exatamente, pessoas. exatamente. Michel, estamos terminando aqui, infelizmente, conversa ótima, mas eu queria que você dissesse, alguma coisa faltou? Um conselho para o investidor? Olha, assim, a melhor coisa que o investidor deveria pensar, assim, hoje, é pensar no seguinte, é fazer o planejamento dele. Sentar, primeiro, antes de sair compra. Porque a gente pegou algum dinheiro, a gente quer sair investindo, comprando ação, comprando aquilo que vai subir. Então, senta e faz um planejamento. Se você fizesse isso, o que aconteceria ao longo de toda a sua vida, né? E constrói um cenário com isso. Agora, o que você não pode, né? Você não pode se iludir montando uma estratégia com ativos de risco, usando o passado e acreditar que se ele funcionar essa estratégia, você vai ganhar muito dinheiro. Tem que lembrar assim, pode não funcionar, né? Se funcionou no passado, lembrar que isso pode não funcionar para frente e você perder tudo. Então, acho que o investidor ele teria, a melhor coisa é fazer o planejamento e considerar uma carteira base para ele. E primeiro ele criar uma gordura e ele só realmente correr riscos mais fortes depois que ele criar essa gordura. Tá certo, Michel. Michel, super obrigado. A conversa foi ótima, adorei, Eu que cara. agradeço o Vai ter que convite. marcar mais vezes aqui, hein? Vamos. Tá Muito certo? obrigado pelo convite. Eu que agradeço, meu caro. Gente, mais um episódio de Investimento à Beça com Michel Viriato hoje, hein? Em breve está no ar, hein? Abraço, tchau, tchau.